Vamos falar um pouco sobre rotina, tá? Esse é o nosso tema dessa aula que a gente vai fazer, tá certo? Vai ser uma aula de revisão, mostrando os principais pontos acerca do simple present e dos advérbios de frequência, tá certo? No caso aqui, como vocês estão vendo, daily routine, né? Seria a rotina diária. E o que seria uma rotina diária? Né? São ações que a gente pratica várias vezes, continuadamente, por um determinado tempo, ok? A rotina nunca é para sempre. Ela, de certa forma, ela é quebrada, né? Se a gente está falando sobre uma rotina de trabalho, ela acontece, digamos assim, de segunda a sábado, segunda a sexta. E nós temos aí um intervalozinho entre sábado e domingo, não é verdade? Então, mesmo que seja uma rotina e que seja diária, nem sempre ela tem um tempo contínuo, eterno, né? Digamos assim, circular, que nunca para. Mas essa rotina tem momentos em que há paradas, né? Então, na rotina, a gente, como eu falei, na rotina há sempre ações que a gente pratica durante o dia, rotineiramente, ok? Do acordar até o ir dormir, não é? Então a gente vai ver agora um vídeo, tá certo? Em que vai aparecer várias situações, né? E de acordo com as situações, a gente vai ver, vai perceber esses verbos incluídos nessas rotinas, ok? Então eu também peço a vocês que no decorrer do vídeo, no rodapé dele, embaixo, geralmente para cada rotina vai aparecer umas frasezinhas, tá certo? Se possível, se não conseguir entender direito, pode dar uma parada no vídeo para tentar interpretar, traduzir, tá certo? Prestar mais atenção direitinho nesses rodapés no vídeo, tá certo? Para que vocês fiquem mais integrados com a leitura do vídeo, ok? Vamos lá. Number 1. Alarm clock. Number 2. Get up. Number 3. Brush my teeth. Number 4. Get dressed. Number 5. Breakfast. Number 6. Take a bus.
Number 7. Lunch. Number 8. Afternoon. Number 9. Do exercise. Number 10. Take a shower. Number 11. Do housework. Number 12. Do homework. Number 13. Dinner. Number 14. Relax. Number 15. Go to bed. Bom, como vocês puderam ver aí, né? Ele mostrou a rotina das pessoas, digamos assim, que seja uma rotina semanal, ou seja, uma weekly routine, ou seja, uma rotina semanal, tá ok? Onde as pessoas se acordam, né? Vão fazer as coisas do trabalho, à noite voltam para casa, né? Ainda fazem algumas coisas de casa e depois vão dormir, né? Isso é a rotina das pessoas, dos adultos principalmente, né? Durante a semana, ok? Aí não foi mostrado as rotinas de sábado, tá certo? Então, diante desse vídeo que a gente viu, tá certo? Eu separei aqui as situações e os verbos de ações que aparecem nesse vídeo, né? Então, nós temos a primeira ação, na primeira situação, seria quando a gente se desperta com o despertador, o alarm clock, ok? O verbo de ação aí é wake me up, tá certo? Me acordar. Tem wakes, aí está errado, é wake me up, ok? A segunda situação seria se acordar. Quando você se acorda, você se levanta. Get up, ok? Get up seria você se levantar. Depois disso aí, tem a terceira situação, brush the teeth, né? Escovar os dentes.
teeth está no plural, tooth seria dente, teeth, dentes, né? Escovar os dentes. Nessa situação de escovar os dentes, o verbo de ação que aparece é go to the bathroom, né? Ou seja, ir ao banheiro. Get dressed, se vestir. O verbo de ação é to wear some clothes, né? Ou seja, vestir algumas roupas, seja lá qual for, né? Para poder ir trabalhar. Temos o breakfast, seria o café da manhã, a situação. O verbo que aparece é have breakfast, certo? Tomar café. Esse café que fala aí, café da manhã, seria o café com mais alguns elementos, né? Que a gente sabe quais são. Take a bus, né? Aí a situação de tomar o ônibus. Go to the office, ok? Pelo menos é o que mostra no vídeo. Uma das situações seria ir ao escritório. Você poderia ir para a escola, qualquer outro ambiente, né? Trabalhar, tá? Lunch, almoçar. Have lunch, certo? Almoçar. Eating in the restaurant, por exemplo, comendo em um restaurante. Mas perceba que, diante desses nomes aí, como a gente já viu até aqui, breakfast, lunch e dinner, mais embaixo, que seria jantar, dinner, sempre que a gente disser jantar, eu vou almoçar, eu vou tomar um café da manhã, a gente sempre coloca have breakfast, have lunch, have dinner, ok? À tarde, afternoon, go back to, ou seja, go back to home, ele volta para casa, né? Ou leave the office, ele deixa o escritório, tá? Do exercise, fazer exercícios, go jogging, do pilates, ride the bike, né? Take a shower, tomar banho, wet body, ou seja, molhar o corpo, seria uma ação, um verbo de ação. Housework, essa palavrinha juntinha, tá? Housework seria as atividades domésticas. Então, por exemplo, nessas atividades domésticas nós temos os verbos de ação. Sweep the floor seria varrer o chão. Throw away the garbage, ou seja, jogar o lixo fora, tá certo? Dinner, como eu falei, have dinner, relax, listen to music, watch TV, né? And sleep seria adormecer ou dormir. Sleep seria adormecer, sleep, dormir, né? Go to bed, tá certo? Então, como vocês puderam ver aí, a cada situação dessas daí nós temos os verbos de ação com ele, não é isso? Agora, sabendo que diante de uma rotina, né, nós podemos incrementar a ela, falar sobre ela, incluindo alguns, digamos assim, advérbios de ação, né? Então, diante de uma rotina, qual desses advérbios vocês poderiam encaixar, né, num texto como esse? Então, a rotina é representada pelo advérbio always, usually, normally, sometimes ou rarely. Então, quando a gente fala de rotina, a gente está falando de ações. Então, para essas ações rotineiras, qual desses advérbios de tempo ou de frequência vocês achariam que estaria mais adequado? Always quer dizer sempre. Usually, geralmente. Normally, normalmente. Sometimes, algumas vezes. E rarely. Então, a rotina, né, ela acontece sempre, geralmente, normalmente, algumas vezes ou raramente. Então, se a gente está falando só com relação à rotina semanal, então essas ações vão acontecer sempre durante a semana. Se a gente quer falar que a rotina ela é quebrada, né, pelo sábado e domingo,
a gente pode usar o usually, né? E normally, mais ou menos, sometimes e rarely fica de fora, porque aí sometimes seria, digamos assim, uma rotina semanal que não ocorre completamente, né? Fica pela metade. E rarely não tem nem lógica, então não é rotina, tá certo? A rotina só pode ser falada se a gente disser que sempre, né, as mesmas coisas vão acontecer ou geralmente ela está acontecendo ou normalmente, certo? Aí aqui eu trouxe um texto para vocês, para a gente dar uma lida e se familiarizando um pouco com o inglês, né? E vendo também que muitos desses verbos que a gente viu anteriormente, eles vão aparecer nesse texto, porque eles são verbos essenciais dentro desse assunto sobre rotina, ok? Então eu vou ler apenas o texto de Mike Miller, ok? Kelly Smith, vocês podem ler depois, ok? Então, Mike Miller, a rotina dele seria: primeiro ele começa falando que ele é o quê? Um professor. Então a profissão dele é ser professor, ok? I am an English teacher and I have a big family. So I have a very busy daily routine. Busy aí, pessoal, é um adjetivo que quer dizer que ele tem uma rotina muito ocupada, ou seja, muito estressante, tá certo? Com muitas coisas a fazer, né? E no final vocês julguem se realmente a rotina dele é muito ocupada ou não. First, primeiramente, ou primeiro, esse first aí está querendo dizer que é a primeira coisa que ele faz durante o dia. I get up. Então, get up quer dizer o quê? Se levantar, não é? I get up every day at 6 o'clock, get washed and dressed, and leave for work by 7:30, tá? Então, nesse caso aí, ele diz que ele se levanta às 6, se lava, se veste e sai para o trabalho às 7:30, né? I get to school at 8 o'clock. Então, ele chega ao trabalho, né, às 8 horas em ponto, ok? I prepare my lesson and then teach until noon. Ou seja, ele prepara as lições dele e depois ensina, né, ele dá as aulas dele e depois ele ensina até o meio-dia. Noon, pessoal, noon, N-O-O-N, né, se refere a meio-dia, tá? Então, se você olhar direitinho, tentar se lembrar, noon faz parte da palavrinha afternoon, né? E after quer dizer depois. Noon quer dizer meio-dia, então afternoon quer dizer após o meio-dia. E o que é após o meio-dia? À tarde, né? Afternoon. Continuando, the others teacher and I always eat lunch and talk together in the teacher's room, tá? Ele diz que os outros professores e eles sempre, né, almoçam e conversam junto na sala dos professores, ok? Então veja que ele está colocando aí o advérbiozinho always, tá? E quer dizer sempre. Então, na rotina dele semanal, de segunda a sexta, né, sempre, todos os dias, de segunda a sexta, ele almoça junto com os outros professores na sala dos professores, ok? Continuando, I teach again in the afternoon, ele ensina à tarde, tá? And then, e depois, I correct my student homework and tests. Depois de algumas aulas, ele vai fazer a correção das atividades, né, dos alunos dele. After I get back home. After quer dizer depois, tá certo? Eu volto para casa, ok? I help my kids.
Eu ajudo os meus filhos, né? Aí kids seria crianças, tá? Mas no sentido carinhoso, porque criança mesmo, se for crianças, children, criança, child, ok? No caso aí ele colocou kid no sentido carinhoso, tá certo? Meus filhos, meus filhinhos, né? So, I help my kids with their homework. I have 3 kids in elementary school. Ou seja, esse elementary aí seria o fundamental, ok? Their names are Matthew, John and Susan. Then I do some exercise, eat dinner with my family and watch TV before I go to bed at about 10 o'clock, né? Então aí depois de ele fazer alguns exercícios, né? Ele janta com a família e assiste televisão antes de ir para a cama. Before, certo? É outro advérbio, tá? Mais um advérbio de tempo, não de frequência. Before quer dizer antes de ir para a cama, né? Lá para as 10 horas da noite, ok? Ele assiste TV, né? Com a família dele. We love to watch travel show, ou seja, programas de viagem. E finalmente, I read in bed for a few minutes before I fall asleep. Então, finalmente ele lê na cama poucos minutos antes de cair no sono, ok? Então, como vocês viram, essa é a rotina dele e aparentemente parece ser bem corrida, né? Porque em nenhum momento ele falou que ele está relaxando aí. É sempre na atividade. Então, se acorda cedo, vai dormir mais ou menos para as 10 horas da noite, dá aula, ajuda os filhos, né? Tem um tempinho para a família e depois vai dormir. E ainda procura ler alguma coisa. Apesar de que ele já lê muito durante o dia, tá certo? Então, nesse texto daí, pessoal, a gente pode ver que ele foi todo construído na primeira pessoa, ok? E isso é importante, né? Porque, como a gente vai falar sobre o Simple Present, essas pessoas, elas interferem na conjugação do verbo, ok? Porque quando a gente está falando no Simple Present, quando a conjugação do verbo chega nas terceiras pessoas, o verbo se modifica, não é? E é mais ou menos isso o que a gente vai ver agora na sequência. Eu separei aqui algumas frases do texto, tá certo? E alguns verbos, né? Isso para mostrar a vocês que, como o texto está em primeira pessoa, né? Os verbos não se alteram, continuam do mesmo jeito, ok? Então aqui, como seria essa fórmula do Simple Present, né? Então, o texto também que a gente viu, ele está todo na forma afirmativa, como está aí, ó, I work. Então, o texto que a gente leu está todo feito nessa primeira pessoa, I, eu, tá? Porque é ele que conta, né? Então, como vocês podem ver, I é a primeira pessoa, you é a segunda pessoa, né? He, she, it, elas são consideradas terceiras pessoas, tá certo? Então, perceba que quando chega nessas terceiras pessoas, he, she, it, esse verbo work, ele se modifica, né? Nesse caso aí, esse verbo, ele vai acrescentar apenas um S, não é? Diferentemente dos outros verbos com as outras pessoas quando são conjugados, tá? Na forma interrogativa, o que é que acontece? Vai aparecer um verbo auxiliar aí, ó, o do, tá certo? Construindo, no caso, a frase interrogativa. Então, todas as vezes no Simple Present, quando você for construir uma frase interrogativa, você precisa desse verbo aí, o do, ok? Seja ele para qualquer pessoa, ou com exceção para as terceiras. Perceba que nas terceiras pessoas, em vez de a gente ter o do, continua sendo do, mas ele vai se modificar também, tá vendo? Parece que quando chega nessa terceira pessoa,
acontece um zererê no verbo, não é isso? Que ele se modifica. Então, só nessas terceiras pessoas, esses verbos vão se modificar. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? E no restante, do you work? Do you work? Do they work? Gente, vocês têm que decorar isso, tá? Lembre-se, simple present, formas interrogativas, a gente vai trabalhar com o do, ok? Lembre-se sempre disso, tá? Esse do vai ter que aparecer na frente, no início da frase, tá certo? Quando chega na terceira pessoa, é que ele se modifica, fica das, tá? Não é dois, não, é das, tá certo? Nas formas negativas, a gente também, ó, em vez da gente ter só o not, né, isso, a gente tem o don't, tá ok? O don't aí seria a contração do do, mais not. Só que tá contraído aí, tá certo? I don't work, you don't work, não é isso? Quando chega na terceira pessoa também, ó, doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, ok? We don't work, you don't work, they don't work. Então é só você prestar atenção nessas únicas três pessoas, tá certo? Em que o verbo do ou o verbo don't ele vai se modificar, ok? Na forma afirmativa, o do não vai aparecer, a não ser que ele seja um verbo principal, como o verbo work, tá? O work é um verbo principal, trabalhar. O do pode ser um verbo principal também, tá? Basta ele vir na forma afirmativa depois do sujeito. O do significa fazer, tá certo? I do, you do, he does, tá certo? She does, it does. Na forma afirmativa é isso que eu estou falando, tá certo? Eu criei aqui agora, mostrar para vocês, umas frases, certo? Ó, where do you work? Perceba que nessa frase interrogativa, ela está um pouco diferente, né, da frase, esse esquemazinho acima que eu estou mostrando a vocês, tá certo? Então perceba que antes do do, eu tenho o where, né? O where quer dizer o quê? Onde, tá? Então, o objetivo da minha pergunta é perguntar onde, ok? Então, por isso que eu coloco esse meu objetivo na frente. Where do you work? E o restante você repete, não é? Outra frase aqui. Qual o objetivo dessa pergunta? É perguntar quanto tempo você passa no seu trabalho, né? Então, esse é o objetivo da pergunta, how many time? Então, você primeiro coloca qual a sua pretensão de pergunta, né? How many time? Depois você repete a pergunta que você quer fazer. Do you spend in your work? Não é? Outra frase. What do you do? Eu quero saber o que você faz, tá certo? Então, veja que esse do you do, né? Sozinho não tem razão. Então, toda pergunta, né, tem que ter um porquê, né? Então eu quero saber o que você faz, tá certo? Outra frase, what time does he get up? Perceba que nessa frase aí, a razão da pergunta é saber que horas, não é? E também aí nós temos a mudança do sujeito na frase, não é mais o you, é o he. Como o he é terceira pessoa, vai ser does e não do. Ok? Como exemplo, eu botei para vocês, né, algumas frases a mais, tá certo? E variando da segunda pessoa do singular com a terceira do singular, no caso, she, né? Perceba que eu faço a pergunta a você e você me responde. Por exemplo, where do you work? Onde você trabalha? I work in the mall, tá certo? Eu trabalho no shopping, verdade? A segunda, where does she work? Veja que eu já mudei o sujeito, não é mais you, agora é she.
Aí ela poderia me responder I work in the mall também, mas aí tá she, então é alguém respondendo por ela, né? She works in the mall. E assim vai, tá certo? Eu mudei o you para o she, para vocês verem a diferença aí do teor da frase, e percebendo também que quando eu mudo o sujeito de you para she, que é a terceira pessoa, o do vai mudar para das, ok? Essa daqui é a regrinha da construção dos verbos, quando eles se esbarram com as terceiras pessoas, tá? Então veja aí dentro desse quadrado que eu tenho pessoas singular. Aí tem primeira, segunda, terceira. Quais são as terceiras? He, she, it. Tá certo? Então é só nessas pessoas que esses verbos vão se modificar. Perceba lá, a maioria dos verbos acrescenta-se S. Então, como assim, professor? Todos os verbos que não terminar, né, com essas terminações que vocês estão vendo aí, SS, SH, CH, X, O, ou consoante mais Y, ou vogal mais Y, tá certo? Se eles não tiverem essas terminações, eles vão só acrescentar S. A exemplo é o verbo make. Make termina com E, não é isso? Veja que eu não tenho nenhum caso aí, mostrando aí a vocês nessa tabela, de verbos que terminem com E. Não tenho, tá certo? Então, todos os verbos que não estão enquadrados dentro dessa classificação, dentro da tabela, vai só receber S, tá certo? Swimming. Swimming quer dizer nadar, né? Termina com M. Está dentro dessa classificação aí, dessa demonstração na tabela? Não, tá certo? Não está. Então, quer dizer que ele vai receber S no final, ok? Aí veja, todos os verbos aí terminando com SS, SH, CH, X ou O, perceba que quando ele vai para a terceira pessoa, ele vai receber o quê? ES, não é? Então veja aí, I kiss, he kisses. Poderia ser she kisses ou it kisses, tá certo? I finish, he finishes, I watch, he watches, e I relax, he relaxes, I do, he does. Então perceba, todas as vezes que o verbo terminar com SS, SH, CH, X ou O, tá certo? Quando eles estiverem sendo conjugados com a terceira pessoa, só com as terceiras, eles vão receber ES, ok? Os demais verbos seriam os verbos que terminam com consoante mais Y. Por exemplo, o verbo study, não é isso como vocês estão vendo aí, o verbo fly e o verbo cry, tá certo? Então, esses verbos aí, quando conjugados com as terceiras pessoas, vejam como é que ficam. He studies, she studies, it studies. He flies, she flies, it flies. He cries, she cries, it cries. Tá certo? Então, ele só vai se modificar também, como os outros, com as terceiras pessoas. Perceba que eu tenho a primeira pessoa aí, I study, I fly, I cry, e o verbo continua do mesmo jeito, tá certo? Os que terminam com vogal, vowel, quer dizer vogal, mais Y, vai acrescentar apenas o que? S a ele, tá certo? Tem um verbozinho, esses dois verbozinhos que eu coloquei para vocês, play e say, é um dos verbos que mais cai em textos, né? Isso para vocês. Então, toda vez que terminar vogal mais Y, vocês vão apenas acrescentar S no final, tá ok? Pessoal, agora observem esse texto, Daily Routine of Peter. A gente vai falar sobre a rotina de Peter, ok? Peter is a doctor, né? He usually wake up early, and esse wake é wakes, tá? He usually wakes up early and organize yourself to go to his job.
né? Então, Peter é um doutor, ele geralmente se acorda cedo e se organiza para ir ao trabalho, tá certo? After have breakfast, he gets to his work by bike, né? Depois que toma café, ele chega ao seu trabalho por meio de sua bicicleta, ok? Peter do it always. Então, Peter seria do não, tá certo, pessoal? Seria does. Tem alguns errozinhos aí que a gente precisa corrigir, tá ok? Continuando. He lives near the hospital. He just walks 2 kilometers. He never lates for work, ok? Então, ele mora, né? He lives near the hospital. Ele mora próximo ao hospital, ok? He just walks 2 kilometers. Olha como é perto. Ele apenas anda 2 quilômetros. He never lates for work. Ele nunca se atrasa para o trabalho. Normally, with his friend, he goes out to lunch together, né? Então, normalmente, ele sai com seus amigos para almoçar junto, ok? Afternoon, he leaves the hospital. Ele deixa o hospital, que horas? 3 horas da tarde. Raramente, né? Ele sai do trabalho tarde. He quits work late, tá? Because at night he is still studying. Porque à noite ele ainda estuda, tá? When Peter arrives at home, quando Peter chega em casa, he gets washed. He gets washed. Ou seja, ele se banha, toma banho, né? Eats something, come alguma coisa and goes to bed, exhausted, tá? Então perceba que nessa rotina aí, né, de Peter, né, ela começa cedo, ok? Ele trabalha em um hospital e a gente sabe que o hospital, as coisas são muito dinâmicas, né, são muito corridas, tá certo? Ele ainda tem um tempo para o almoço, estuda, né, e chega à noite, só que ele não diz aí que horas, tá ok? Ele não diz a hora, né? Ele já vai para a cama dormir, para no outro dia se organizar de novo para ir para o trabalho, não é isso? Ok? Então, o que a gente percebe aí nesse texto é a presença de alguns advérbios, né? E esses advérbios, eles têm um sentido fundamental aí nesse texto, tá? Em cada frase em que ele está adequado, não é isso? Aplicado. Então, quando ele diz assim, ó, he usually wakes up early, não é isso? Ele geralmente, né, ele se acorda cedo. Então, isso quer dizer o quê? Que na maioria das vezes, 90%, ele está se acordando cedo, não é isso? Para poder se organizar e ir para o seu trabalho, não é? Outra coisa que ele faz com frequência aí, geralmente, não é isso? Com muita frequência, sempre, no caso, sempre, depois do café da manhã, que ele vai para o hospital, para o seu trabalho de bike, não é isso? Então, ele sempre vai para o trabalho dele de bike. Então, veja que eu coloquei o always, né? Peter, na segunda linha, isso tá. Peter does it always, ok? Então, Peter, ele sempre faz isso, né? De ir para o trabalho de bike, ok? Sempre depois do café da manhã, ok? Outro advérbio aí, perceba, ele diz o quê? Na terceira linha, no finalzinho da terceira linha, ele diz he never lates for work. Ele nunca se atrasa para o trabalho, ok? Então a porcentagem aí de variação dele se atrasar ou não é 0, ou seja, ele nunca se atrasa, tá certo? Normalmente, também normally, na quarta linha aí, iniciando o parágrafo, né, normalmente é uma quantidade de vezes não muito frequente, né? Normalmente, digamos, se ele trabalha de segunda a sexta,
Isso normalmente aí pode variar 2, 3 vezes, né? Para ir almoçar com os seus amigos, ok? E na última linha, não sei se tem algum advérbio aqui na última linha, temos na quinta linha no finalzinho, depois de, vamos ver, rarely também, raramente, rarely he quits work late, ou seja, raramente, é quase que dificilmente ele sai tarde do trabalho, tá certo? Aí, por quê? Porque à noite ele ainda estuda, certo? Esse still também aí é um advérbio de tempo, né? Ele ainda estuda, ainda vai para o trabalho, para a faculdade dele lá, tá certo? Talvez um curso de especialização, ou ele é professor também, né? Ninguém sabe, tá? Então esses advérbios, como vocês podem ver, eles dão sentido ao texto falando sobre a questão de tempo aí dentro do texto, tá certo? Se a gente tirar esses advérbios de frequência e de tempo aí, o texto fica até muito mono, né? A gente não vê com muitas clarezas o que é que acontece na rotina de Peter. Então, numa rotina, perceba a importância da gente colocar esses advérbios de frequência dentro do texto, ok? Então, para isso daí, eu trouxe uma tabelinha para mostrar a vocês, ó, tá certo? A porcentagem, né? A frequência com que esses verbos são praticados, né? Isso ocorre, tá certo? Durante uma semana, durante as coisas que a gente faz no dia a dia, não é? Então a gente tem aí always, né? Sempre. O oposto de always é never, 0%, tá vendo aí? Do primeiro ao último, né? Usually seria geralmente, tá ok? Também há um antônimo aí, um oposto aí de rarely, né? Então, se usually, geralmente 90%, rarely e seldom é quase nada, não é? Então, observando uma ação aí, por exemplo, se acordar, I always wake up, não é? At 6 o'clock. Então, eu sempre me acordo. Então, se eu digo que eu sempre me acordo, todos os dias, né? De domingo a domingo, ou de segunda a segunda, né? A semana todinha, eu sempre me acordo de 6 horas. Se eu digo usually, certo? Usually, I usually wake up at 6 o'clock. Então, eu não me acordo de domingo a domingo, né? Eu não me acordo de 6 horas da manhã todos os dias da semana. Digamos que eu me acordo de segunda a sexta, ok? Quando eu digo seldom, ou rarely, ou occasionally, então essa quantidade aí, essa ação, né, de se acordar, por exemplo, às 6 horas, já vai ser muito abaixo, tá ok? Principalmente quando eu digo occasionally, seldom e rarely. Se eu digo sometimes, perceba aí que é só 50% de vezes, né, que eu me acordo de 6 horas da manhã. Então aí, se o dia tem 7, se a semana tem 7 dias, então digamos que eu me acorde 4 ou 3 vezes, né? Acho que 4 vezes durante a semana, às 6 horas. Occasionally, seldom, digamos que seja 3 vezes por semana que eu me acordo às 6 horas. Rarely, 1, 2 vezes, e never, nunca me acordo às 6 horas, ok? Então, algumas frases aqui para vocês verem, para a gente poder também explicar o posicionamento desses advérbios de frequência, tá certo? Então, perceba que o advérbio de frequência, ele vai aparecer em algumas posições. Ele geralmente, tá? Usually, ele ocorre no meio de uma frase, e principalmente antes de um verbo principal ou depois do sujeito. Então, na primeira frase, aí, como vocês podem ver, ele está no meio da frase e aparece depois do sujeito
que é o I, eu, e antes do verbo go, tá certo? Então, todas as vezes que você tiver na frase um verbo principal, né, e entre eles tiver o sujeito, esse advérbio de frequência ele vai aparecer antes do verbo principal, ok? Porque o verbo principal ele é principal, não é isso? O advérbio na frase ele vai ser secundário, apesar de que os advérbios estão ligados ao verbo, tá certo? Outro posicionamento no começo da frase, como tem a palavra hardly, né? Hardly I see you in the school, né? Então, raramente eu o vejo na escola, tá ok? Ou pode vir também no final, she eats fruits, né? Tá faltando um izinho aí de fruits, tá ok? Ela come frutas ocasionalmente. Então, veja que o advérbio está no final da frase, né? Essa outra frase traz um fenômeno interessante, porque nós temos o she, tá? Que é o sujeito, o has, que é o verbo auxiliar, o verbo have, só que ele está conjugado na terceira pessoa, fica has, tá? Nós temos o has, que é o verbo auxiliar, e entre esse verbo auxiliar e o verbo principal, que é going to, tá certo? A gente vai colocar o advérbio de frequência, certo? Então, todas as vezes que a gente tiver o verbo auxiliar e o verbo principal, ele vai ter que ficar no meio dos dois, nunca antes do verbo auxiliar, nem depois do verbo principal. Ele fica embutido entre os dois verbos, tá ok? Ademais, a gente tem aí frequently, que começa no começo da frase mesmo. Temos o he never, que está depois do sujeito, tá certo? Mas outro detalhe que eu não coloquei aí. Se por acaso, depois desse he, viesse um verbo to be, não é isso? He is, tá? He is. Então, esses advérbios de frequência, eles iriam vir depois do verbo to be, ok? Então, gente, é isso daí. É esse o estudo, tá? Sobre o simple present e os advérbios de frequência, tá ok? Que a gente viu a importância dele no texto, né? Dos advérbios de frequência. E agora, como estou falando para vocês, a colocação desses advérbios, ok?